E aí, eu sei que vocês estão pensando, você não fez um vídeo do Zetsu Negro há muito tempo atrás? É, eu fiz, logo 2. Só que tem a voz robótica, que tinha muita gente encremando, dizendo, ah, que vídeo bosta. E eu, beleza. Aí eu fiz o outro, mas tá em péssima qualidade, porque eu fiz pelo celular e meio que não tá legal. Então eu pensei, por que não fazer um remake melhorado? Ai! Zetsu Negro foi criado pela Kaguya um pouco antes de ser selada pelos seus filhos, Yagaramo e Amura, ou o nome de Digimon. E ela cagou ele, literalmente. Ela parece que deu uma cagada, deu uma gosma preta, ou que coisa nojenta. Mais tarde o Zetsu Negro começou a manipular também o fio do Yagaramo, o Hydra, que não foi muito difícil. Oh, tias trouxa. Depois de um tempo ele começou a manipular os seus descendentes, que seriam o Cleotia, e também o Senju, que não foi muito difícil. Ele só precisou mesmo só modificar a tábua de Yagaramo, alegando o que seria Tsukuyomi infinito, que seria aquela árvore de chakra que acabaria com o planeta. Ele só modificou que seria a salvação do Cleotia. E ele foi responsável por muitos eventos ruins, muito mesmo. Até tanto que foi culpa dele por a última batalha de Madara e Ashirama no Vale do Fim. Quando o Madara estava prestes a bater as botas, e ele inseriu a sua vontade nos Zetsu brancos, só que ele foi enganado. Na verdade, ele era a vontade da Kaguya, só que ele se disfarçou da vontade do Madara. Do Madara, pessoa que tem um poder de inserir a sua vontade nos Zetsu brancos, só que não tinha esse poder. O Zetsu negro se disfarçou, tipo, ele entrou no Madara, o Madara aplicou o poder nos Zetsu, precisando que inserir a sua vontade nos Zetsu brancos, só que é a vontade da Kaguya. Qualquer coisa eu explico nos comentários. Depois, ambas a metade acompanharam o óbito a sua jornada, onde ele foi até o Nagato, onde estava com o seu Oyo Rinnegan, que foi inserido pelo Madara sem ele mesmo saber, já que ele era um bebê, né? Depois de um tempo, o Obito se apresentou para o Nagato como o Tia Madara, onde o Zetsu Negro observou tudo isso. E aqui o Zetsu faz a sua primeira aparição, onde foi na luta do Sasuke e do Naruto, no Vale do Fim. E ele assistiu toda a luta, que foi uma luta bem tensa, hein? Depois disso, ele vai falar com os membros da Akatsuki, onde ele fala que o Orochimaru levou o Sasuke, e ele também fala em capturar as Kyuubi futuramente, que aprofunda bem do plano a partir daí. No Naruto Shippuden, o Zetsu aparece um pouquinho lá na frente, onde ele tem o trabalho de espionar as coisas. Quando o Shukaku estava sendo extraído, o Zetsu ele estava espionando algumas coisas, até o momento que ele vê o time Gai e o time Kakashi se aproximando, porque ele estava extraindo o Shukaku. Assim, ele vai alertando a Akatsuki. Depois de um tempo, quando as cópias do Itachi e do Kisame foi derrotado, o Zetsu ele vê aquilo como uma refeição deliciosa e gostosa. Pelo visto, o Zetsu é carnívoro. Embora ele pareça uma planta carnívora. Depois do tempo que o Sasori e o Deidara foi derrotado, o Tobi e o Zetsu vai atrás dos corpos dele, pegar o anel. Só que o Zetsu ele fica triste porque o corpo do Sasori era um boneco e ele não podia devorar. Esse bicho aí é sinistro. E o Tobi fica feliz porque ele pegou o anel. O Zetsu negro ele discorda ele entrar na Akatsuki, já o branco ele apoia ele entrar na Akatsuki. Aí o Deidara aparece vivo e ele fica, nossa, tá vivo? E ele pergunta se ele conseguiu recapturar a raposa de 9 caudas. Só que ele disse que não conseguiu e já bateu a conta dele, já que ele capturou o Shukaku. Depois de muito blá e lá, o Zetsu Negro acaba se encontrando com o Tobi, onde ele estava com o Sasuke. E o Sasuke estava a caminho de destruir a aldeia da Folha. Só que o Zetsu fala que ele chegou tarde, porque o Pain acabou destruindo toda a aldeia. Sasuke, você tá atrasado. Mas ele fala que o Pain foi derrotado e o Naruto superou os poderes do Sasuke. E o Sasuke faz... Eu fiquei tipo... Hã? E depois em seguida ele fala que o Danzo foi nomeado a ser Hokage. E ele foi para a união dos Kaji. E o Sasuke acaba decidindo matar ele. Cara, eu não sei se o Sasuke ele tem algum problema de autoestima alto ou ele é doido, suicida. Depois disso, o Zetsu Negro e o Zetsu Branco acabam se dividindo para poder guiar o Sasuke, pelo menos o branco. E o Zetsu Negro acaba ficando com o Tobi e ele fica falando que o Sasuke ia se revelar contra ele. E ele fala que ele seria útil para o plano da lua.
Na quarta guerra ninja, os Zetsu negros eles se separaram do Zetsu branco novamente para realizar suas tarefas atribuídas pelo Obito, que seria matar os Daiyō. E ele acaba se infiltrando na estrutura da mansão, e ele quase poderia matar se não fosse só alguns bonecos e uma madeira. Na onde aparece a Main Terumi, que seria a Mizukage. E ela aparece com um esquadrão que começa a atacar ele, e ele consegue lutar até bem com eles e segurar a luta. Até o momento que aparece o Naruto, que dá um socão nele e acaba crescendo a raiz nele. E quando o Naruto ataca, ele imediatamente se comunica com o Obito, onde ele diz que o Naruto está na guerra. Só que ele não sabia que estava na guerra, o Naruto. E o Naruto acaba derrotando os Zetsu negros, só que não, ele meio que consegue fugir pelo solo. Depois de um tempo, o Obito está prestes a bater as botas porque as bestas foram extraídas do corpo dele. Mas o Zetsu acaba surgindo no chão e possuindo o corpo dele, onde ele usa uma técnica da vida celestial para reviver o Madara. O Zetsu negro observou que desde o início era o seu único propósito para existir, que era fazer o Madara renascer. E não deixa de ser mentira. E então o Zetsu negro ele tenta recuperar o Rinnegan. Ao mesmo tempo aparece o Minato e o Kakashi tentando tirar o Zetsu, só que o Zetsu deixa bem um alerta que se ele sair, o Obito morre. Depois de um tempo deles conversando, o Madara aparece e faz ele invocar a estátua demoníaca, onde ele absorve para si próprio, e acabando se tornando um Yutsuki, ou um deus, como ele prefere dizer. E assim ele tenta tirar o Rinnegan do Obito, só que o Obito vai para outra dimensão com o Naruto e a Sakura. E assim a Sakura tenta curar o Naruto. Sim, o Obito está conseguindo controlar o Zetsu negro por um quantum. Mas o Madara ele consegue pegar o olho do Kakashi, onde ele vai para outra dimensão, e assim pegando o Rinnegan de volta. E assim o Madara tá completo e se acha um deus. Depois que o Madara conseguiu seus dois olhos, ele usou seu poder da lua, onde ele usou o Jujutsu supremo dele e botou o planeta inteiro em um Jujutsu. E assim todo mundo achou que o Madara venceu, só que não. Ele acaba sendo apanhalado pelas costas pelo Zetsu negro, uma coisa que ninguém esperava. E aliás, ele estava no corpo do Obito quando fez isso. Até mesmo o Madara ficou surpreso porque ele era um cara que acreditava que ele era o cara, ele era o rei, que estava por trás de tudo, que ninguém estava controlando ele. E no fim, ele era só apenas uma marionete igual o Obito. E ele ficou extremamente desesperado por causa disso. E aliás, ele chega até a perguntar ao Zetsu se ele não era vontade dele. Só que ele fala, não, eu sou a vontade de Kaguya. E daí começa a transformação, onde o chakra da árvore divina, que tá todo indo pro Madara, acaba se juntando. E ele começa a inchar igual uma bola e acaba surgindo a Kaguya. E o Zetsu negro no braço dela. O Zetsu negro fala para eliminar eles separadamente. E ela concorda e leva eles para outra dimensão separadamente. E quando ela vai lutar contra o Naruto fica esperando ela com um monte de crona. E acaba que ela vaza dali. E ele vai atrás. Depois de um certo momento todo mundo acaba se unindo, lutando com ele, vendo uma luta bem intensa, que eu não vou narrar toda a história, senão leva um strike. E no processo, Naruto consegue arrancar o braço dela onde estava o Zetsu negro, e ele fica todo irritado. Mas, infelizmente, acaba o Obito morrendo. Mas ele acaba conseguindo voltar no paraíso, eu acho, né? Porque eu acho que ele vai pro inferno, já que ele fez muita coisa ruim. E ele entrega os olhos dele para o Kakashi, pelo menos temporariamente. E o Kakashi consegue usar um Susanoo dos mais poderosos que eu já vi. E o Naruto finalmente usa um jutsu que ele nunca mais usou, que foi um jutsu que ele só usou no clássico Jutsu Sex, só que aperfeiçoado. De vez de ser mulheres bonitas e seminua ou nua, era homens musculosos e fortes. Até o nariz da Sakura sangrou. E a Kaguya que ficou um pouco de tesão. Mas isso foi suficiente para deixar ela distraída e eles conseguiram derrotar ela usando o poder do selamento, que foi o poder que o Agrimon deu a eles, de selar. Ela ia quase fugindo, só que a Sakura dá um cascudo nela e o Naruto e o Sasuke conseguem pegar ela. E o Zetsu negro, como ele é malandro, ele tentou fugir porque assim podia rever ela depois. Só que o Naruto viu e jogou ele lá também. E assim ele também foi selado.